Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já então peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube. E não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês recebam sempre os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, e após o Vasco anunciar, o seu mais novo reforço, o goleiro Vanderlei, o Vasco que ainda se mexe no mercado, ainda busca outros reforços, que será importante aí para a montagem do elenco. Então, como foi passado ainda ontem, o Vasco estuda as condições aí do jogador equatoriano, zagueiro Arthur Mina, esse jogador que foi oferecido ao Vasco. Então o Vasco está estudando, a possibilidade desse jogador. Esse jogador aí que é um zagueiro, muito bom zagueiro, um zagueiro muito versátil, um jogador muito bom na jogada aérea que foi passado, um jogador de muita qualidade e que seria assim muito bom reforço para o Vasco. Então o Vasco estuda aí essa possibilidade, É um jogador que já tem a experiência no futebol sul-americano, inclusive tem passagens aí pela seleção de base do Equador, um jogador que passou pelo River Plate, teve uma boa passagem pelo River Plate, pelo Independente Del Valle. Então o Vasco estuda sim essa possibilidade, não foi passada aí a situação de valores referente aí ao jogador, mas que o jogador quer sim vir para o Brasil. O jogador gostou aí da possibilidade de vir jogar no Vasco e que foi confirmado pelo empresário do jogador. Então o Vasco busca aí, estuda essa possibilidade, quem sabe está aí fechando com esse jogador que será muito importante. E também foi passado que o Vasco que ainda busca um centroavante para fazer sombra, é o Germancano, o Germancano que é o nosso artilheiro. Então o Vasco busca assim um centroavante que possa aí, corresponder, estar substituindo a altura, Então, e foi passado que o Vasco sondou um jogador aí, fez até uma proposta já, um jogador do Volta Redonda, jogador Aleph Manga, que é um atacante, jogador de 27 anos, inclusive esse jogador tem feito aí um bom campeonato carioca, é o artilheiro, com 7 gols, foi passado o número do jogador, 7 gols em 8 partidas. Esse jogador é um número importante, um número que dá em média aí de quase um gol por partida, 7 gols em 8 jogos, e também outro número importante do jogador que foi passado, que do ano passado para cá o jogador em 27 jogos fez aí 18 gols. 23 jogos, fez 17 gols, o que é um número, a média muito, muito boa para um atacante, realmente centroavante. Então é um jogador aí que é artilheiro, sabe fazer gols, é um jogador alto, tem uma boa estatura física, enfim, é um jogador que vem se destacando aí no Campeonato Carioca, e inclusive já despertou interesse de outros clubes, clubes inclusive de Série A, clubes de elite. Então esse jogador aí que o Vasco parece que fez uma proposta, o Vasco busca aí para estar reforçando, como um reserva imediato do Germancano para estar aí, reforçando o elenco, que será também importante, e acho sim um bom jogador e será um bom reforço aí para o Vasco. E também, o Vasco que ainda busca ainda um volante, como primeiro volante, o Vasco que já fez aí também sondagem ao De Sábato, De Sábato, argentino, que já teve passagem pelo Vasco, mas que ainda está aí, as negociações ainda estão em andamento, e também com o Rodrigo Lindoso, do Internacional, Rodrigo Lindoso, que também é um bom jogador, e que um dos dois, pode ser que não os dois, mas que o Vasco estuda a possibilidade de estar sim contratando um desses dois jogadores, como para ser um primeiro volante ali, que é um jogador, uma posição que o Vasco ainda precisa também, para reforçar o elenco. Então o Vasco pode estar fechando aí ou com o De Sábato ou com o Rodrigo Lindoso, que é uma das expectativas aí também, que pode pintar a qualquer momento no clube.
E também surgiu a notícia, a novidade, né, que o jogador Everton, né, aquele Everton também que já teve inclusive a passagem pelo rival, né, pelo Flamengo aí, antigamente também foi para o São Paulo depois e foi para o Grêmio, né, atualmente estava aí no Grêmio, mas que o jogador não teve uma queda, né, de rendimento, o jogador não vinha sido muito aproveitado no Grêmio e foi passado que o jogador está livre, né, está livre, parece que o Grêmio foi dispensado, mas é um jogador que está bem fisicamente bem, embora não esteja atuando, né, com sequência de jogos devido aí à má fase, mas que é um jogador que já teve sim até boas passagens pelo São Paulo e até pelo rival mesmo, e é um jogador, né, que ainda tem aí seus 32 anos, é um jogador rápido, um jogador habilidoso, sim, e que acho que pode ser importante para o Vasco, né? O Vasco ainda busca um jogador com essas características ali, né? De meio atacante, um jogador que joga ali mais ofensivo, e é um jogador, sim, que pode ser que seja útil aí, né? Ao Vasco. Então ele foi oferecido, mas que ainda é um jogador, um jogador considerado meio caro para a condição aí atual do Vasco, né? Financeiramente falando, mas que o Vasco sim estuda essa possibilidade também. Então, né, seria aí, pode pintar também com um reforço, mas que não é oficial, foi só uma especulação vinda aí do jogador, desse jogador Everton. Bem, e agora vamos falar sobre o julgamento, né? O julgamento que está marcado para logo mais hoje dos embargos de declaração, aquela ação movida pelo Levenciano e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, né? Que busca aí validar as eleições do dia 7, né? Que foi a eleição vencida pelo Levenciano, legitimamente derrubar a eleição do dia 14, que deu aí a vitória ao Jorge Salgado. Então, esse julgamento está marcado aí para hoje às 13h30, né? Ali no TJRJ, então que será julgada essa ação, mas que foi passado também que inclusive pode ser aí, né, até mesmo adiada aí, que foi um pedido feito pelo próprio Roberto Monteiro, que moveu essa ação, devido aí, né, por achar melhor até de uma forma aí estratégica, inteligente, para juntar, que seria até uma boa ideia para juntar com a outra ação dos Templários, naquela ação que foi movida pelo senhor Eloy e os 12 sócios, que é uma ação que tem maior peso, né, que será, no caso, seria a próxima ação. Então pode ser que seja aí adiado esse julgamento de hoje para estar aí juntando com essa outra ação, que seria aí, ao meu ver, até mais inteligente, né, para ser aí julgado de uma vez só, mas que será ainda definida ao longo do dia. Então, mas foi uma possibilidade aí que pode ser, né? Então vamos aguardar aí, mas que no momento está confirmado sim para as 13h30. Então pode ser que tenha aí, né, que seja confirmado ou não o adiamento. Então vamos aguardar aí, mas até o momento está de pé aí esse julgamento dessa ação, né, dos embargos de declaração. Agora, para finalizar, vamos falar da partida, né? O Vasco que tem aí essa partida importante pela Copa do Brasil amanhã contra Tombense. O Vasco já se encontra, inclusive, né, lá, né, lá na cidade, né, de Tombos, em Minas. Então o Vasco chegou, foi uma viagem até longa, né? O Vasco que fez aí essa viagem, uma viagem ali de um ônibus, foi uma viagem muito longa de 6 horas, então, mas que os jogadores, né, estão já, né, a delegação já está lá em Minas, pronto para essa partida, que fará aí o último treino hoje para essa partida de amanhã, e que o Vasco já está aí, né, o treinador já tem em mente seu time montado, mas que não está confirmada a escalação, mas que o Vasco precisa aí, né, um jogo importante, né, que vale não só a classificação, mas uma boa premiação aí, né, que sabemos da Copa do Brasil. Então é um jogo que o Vasco tem que vencer, né, a equipe da Tombense, que não é
chega a ser uma equipe, embora seja uma equipe sem tradição, mas que vive um bom momento lá, né, que foi passar o Campeonato Mineiro. Então não será um jogo fácil, que o Vasco tem aí, deve entrar ligado e tem sim que jogar, né, fazer uma boa partida com seriedade e buscar a vitória para estar de fato aí buscando essa classificação. Então vamos falar melhor, né, até para o vídeo não ficar longo, dessa partida amanhã, né, logo mais ou amanhã, que é o dia da partida, que aí será confirmada a escalação, né, a escalação oficial e os detalhes que envolvem essa partida de amanhã, que serão importantes. Então é isso, deixem nos comentários então o que vocês acham aí, né? Tudo que foi abordado no vídeo, como sempre, que é muito importante. Salve, salve, aqui é Vasco, tamo juntos, valeu.